Olá pessoal, beleza? Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu já vi gente de alguns lugares aqui. Anissara, lá do Paraná, a Ringsman, de Salvador. Isso. Hoje a conversa vai ser com Lane Streck. Vamos conversar sobre... Cabral, meu amigo Cabral entrou. Vamos conversar sobre a relação do CPC, Otávio Mota também, do CPC com a teoria do direito. É um código que... Primeiro código, né, brasileiro pós grande transformação da teoria do direito à vida nos últimos anos. Um código que teve uma preocupação muito clara com esse tipo de alinhamento. Vou conversar com o Lênio sobre isso. O Lênio ainda não entrou. Vou avisar ele aqui que eu já entrei. Esperando ele entrar. Cadê ele? Vamos lá. Cadê? Ele não entrou ainda. E aí, enquanto ele não entra, vamos ver a galera de onde está. Atibaia, São Paulo, a Tefé do Amazonas. Que mais? Lênio pediu para entrar aqui. Vamos ver. Já Ei, Fred. tá entrando aí. Oi, meu querido. Bom, deixa eu só Tá me pegar. ouvindo bem? Tudo bem, deixa eu só pegar uma coisa aí, só um pouquinho. Caruaru é a terra de meu pai. Meu pai nasceu em Caruaru. O telefone de lanche foi de cabeça para baixo. Tabuna. Os processualistas entraram. Vitória do Espírito Santo, Olinda, Niterói, Mariazinha, Altamira, no Pará, Belo Horizonte, Barra do Garças, Ibiporã, Paraná, Teófilo Otoni. E aí, meu caro? Pronto? Deu um problema de logística. Tá ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Deu um problema de logística por causa da tempestade e eu tive que trocar de ambiente. Estava sem Não, internet no outro maravilha. canto da casa. Agora tem. Por isso que tive que trocar de logística. Estamos aí. Não, maravilha. Vamos Maravilha. lá. Vamos lá. Vamos. Bom dia a todo mundo.
Hoje vamos conversar com Lênio Streck. Lênio Streck é um dos grandes juristas do Brasil, é um jurista que eu coloco no rol daqueles juristas, aqueles intelectuais públicos, né? Ele é um jurista e um intelectual público. Alguém que se preocupa em se comunicar com a sociedade, em expor suas ideias, em tentar melhorar as coisas, né? Então, ele se coloca no debate público e já há muito tempo. Não são muitos que fazem isso, mas Lênio é, sem dúvida, um dos principais intelectuais públicos do mundo jurídico aqui no Brasil, um notório filósofo, um notório constitucionalista, é professor titular da Unicinos, né? Ele é um jurista com inúmeras obras, né? Enfim, é difícil até apresentar Lênio, tendo em vista a sua imensidão. Além de ser um meu amigo há muitos anos, né? A gente se conhece já há muitos anos de vários eventos e nossa relação acabou se estreitando. Fui até professor da filha dele anos atrás, quando ela estava se preparando para a carreira jurídica. E a gente teve a satisfação muito grande de atuar na elaboração do código. Do CPC. Eu, à época, coordenava os trabalhos lá na Câmara dos Deputados, na comissão científica, e Lênio era um grande crítico ao então projeto. Então, como eu disse, um intelectual público, ele expunha publicamente as suas observações, tentando aperfeiçoar o processo legislativo. E as críticas de Lênio eram críticas que reverberavam bastante naquela época entre os deputados. E então, o então deputado, relator, o deputado Paulo Teixeira, convidou Lênio para poder conversar conosco e apresentar suas sugestões. E Lênio contribuiu com coisas muito importantes no Código. Uma parte da redação do artigo 926 do CPC, aquela parte que consagra que os tribunais têm o dever de observar a integridade e a coerência, é uma contribuição de Lênio, assim como a eliminação do adjetivo livre e do advérbio livremente nos trechos do Código relacionados à valoração da atividade judicial, à valoração da prova pelo juiz, uma mudança simbólica e normativa muito importante no meu modo de ver, e eu destaco isso, embora haja quem não veja nisso muita importância, normativa, porque isso já seria assim antes. Eu acredito muito nas mudanças, a força que tem as mudanças simbólicas para mudanças normativas, ou mudanças de prática, né? E aí a nossa conversa hoje vai ser exatamente sobre isso. Qual a relação do CPC, que é uma lei para o dia a dia, uma lei do foro, aparentemente uma lei mais simples, com uma atual, uma contemporânea teoria do direito, porque me parece que foi a primeira grande lei brasileira, o primeiro grande Código brasileiro, a encampar uma série de questões de teoria do direito em termos de texto normativo. Então vamos ouvir um pouco, Lênio, sobre o assunto. Lênio, comece aí se apresentando, falando o que você quiser, depois a gente começa a dialogar. Muito bem, Fred. De fato, agora o 315 do CPP incorporou o 489, parágrafo 1º. Isso exatamente. É absolutamente... Há quem tinha dúvida se aplicasse, né, ao CPP. Eu nunca tive dúvida disso, porque você não... Até por uma questão de uma unidade do ordenamento, de um certo sistema, você não pode exigir para uma ação civil que o juiz responda, ou aquela questão dos 6 incisos que estão lá no 489, parágrafo 1º, e no processo penal, que é muito mais grave, porque lida com a liberdade. Imagina, eu ponho lá um precedente, ou nome que se queira dar, e o juiz é que vai ter que dizer que não se aplica. Isso para o processo penal é absolutamente relevante. Bom, finalmente isso eu também sugeri aos deputados que assim o fizessem, e achei que foi uma grande sacada, isso foi colocado. E você tem participação no 489
XIX também, enfim, essas coisas, que é a primeira vez que, de fato, a teoria do direito acampa dentro de um código, né, mais explicitamente. E eu, né, sempre tenho batalhado em torno disso, né? Então, como você bem disse, eu acredito também que questões simbólicas, quando o simbólico cria normatividades e a normatividade muda questões simbólicas, e isto muda as pessoas, e com isso nós temos outros resultados. Nós somos seres simbólicos também, então tudo que está no mundo tem um simbolismo, né? Bandeira, mesa, tudo tem simbologia de algum modo. Então, quando a senhora essa do Rio de Janeiro, ontem, anteontem, ofendeu e disse, não, engenheiro, olha o horror que ela acabou de falando, mas isto representa simbolicamente uma sociedade pelo qual as pessoas se acham melhores que outras. Ela se acha melhor que qualquer outra pessoa, porque ela acha que cidadão é nada. Ela não se deu conta de que, primeiro, o homem era um servo da gleba, depois avançamos para súdito, que já era melhor no Estado absolutista que o servo da gleba, e aí veio a Revolução e transformou em citoyen, em cidadão. E essa mulher acaba de dizer isso. Isso é o simbólico da sociedade, né? E você, Fred, só queria dar um exemplo de como as coisas acontecem. Coerência e integridade, vou dar um exemplo prático. Ontem eu mandei um WhatsApp para você e, por um azar, para os nossos teleouvintes, telespectadores saberem, Fred me disse, vamos fazer 45 minutos de live. E eu disse, olha, a gente pode fazer 30. E esqueci o 3. E ficou 0 minutos, que ficou ofensivo. Mas de Fred não falou nada. Depois que eu fui me dar conta, e eu pedi desculpas, disse, olha, falhou, eu jamais escreveria 0, porque seria uma grosseria. E por que Fred disse, meu querido, tudo bem, sem problemas? Porque Fred agiu coerentemente, ele sabe das minhas decisões na vida, e eu não teria feito uma quebra num conjunto de atos, eu não poderia ser incoerente. E como ele age também a partir da coerência, e não quebramos a integridade de nenhuma das relações, coerência e integridade, e que mantiveram estáveis as nossas relações, para mostrar estabilidade, coerência e integridade. Para você quebrar, a gente pode ser coerente na mentira, mas o que quebra a mentira é a verdade. A gente pode estar errado no direito e continuar decidindo erradamente. Mas aí existe overruling, tudo isso, e a integridade é que vai quebrar isso. Esse conjunto de questões tem o condão de fazer um outro direito, né, Fred? Pena que isso ainda não pegou direito. É uma questão complexa, né? É difícil, né? Porque complexo. Esses dias eu fiz uma live, um debate com o ministro Ribeiro Dantas. Ele falou em você, em mim, enfim. E ele disse, sabe quais são os artigos mais importantes desse novo código? Ele disse, o 926, 489 e o 371. Você acabou de falar neles. Eu acabei de falar neles. O ministro acabou de falar neles. Quer dizer, eu achei isso, eu disse, ministro, isso é fantástico. Era isso que nós queríamos. Só que isso ainda não espraiou direito, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre o 926, especificamente sobre o 926, que é um artigo de que eu gosto bastante. Acho um artigo bonito. Além de tudo, ele é bonito. Ele é bem escrito. E cheiroso. Ele é cheiroso. Eu gosto, já tentei escrever, fiz um texto, se você conhece esse texto, fiz um texto tentando dar conteúdo dogmático, né,
dogmático a esse dispositivo, comandos, né? Sei. Deveres concretos de atuação do tribunal. Eu estou com um caso, Lênin, que me chegou semana passada, que ninguém estava conseguindo encontrar uma solução, e eu bolei uma solução a partir do 926. Você veja que coisa. O Tribunal de São Paulo, tem inúmeras câmaras, cada uma decide de um jeito. Por acaso, o caso do meu cliente caiu numa câmara que decidiu contra ele. E chegou no STJ, tal, acabou rescisória. Só que na rescisória tem um obstáculo histórico de que você não pode rescindir quando ao tempo da decisão havia divergência. Se ao tempo da decisão havia divergência, não cabe rescisória. Súmula 343 do Supremo. Essa súmula, que é uma súmula que já vem morrendo aos poucos, já há 30 anos, com o 926 ela morre mais um pouquinho. Porque no meu modo de ver. Porque como sustentar uma decisão vinda de um tribunal que em uma Câmara diz uma coisa e em outras 5 diz o contrário, sendo que as decisões mais recentes do tribunal são em sentido contrário. Então, era preciso pensar instrumento preciso pensar a rescisória como um instrumento para fazer valer o 926. Boa. Veja a dimensão do que é isso, e com isso dimensionar a súmula 343 do Supremo. Eu tive um caso também, né, um pouco diferente, porque ele era de tribunal para tribunal, em que eu fiz uma coerência e integridade horizontal, fiz uma construção, e tem um autor americano, que eu não lembro o nome agora de cabeça, que trabalha isso, e eu fiz uma questão de, em vez de pegar a verticalidade, eu peguei a horizontalidade, que de certo modo você trabalhou de outro modo, também mostrando que era impróprio, inadequado, ilegal fazer várias decisões de câmaras diferentes, porque ela já, por si só, era um problema. Logo, a súmula ela está absolutamente pálida. Ela já não para em pé. Para parar em pé, ela teria que ter algumas especificidades que parece que o 926 ilumina ela e ela se enfraquece, sem dúvida. São duas questões. Sua questão, de algum modo, o que eu consegui fazer também mostra um pouco de como esse dispositivo ele tem força dogmática, ele tem força normativa, ele mesmo faz parte de uma heurística do direito brasileiro, né? Tanto é que eu incorporei ele, antes mesmo dele estar no código, no CPC, eu incorporei ele já na primeira edição do 2013, eu já tinha incorporado ele nos 5 princípios fundamentais da interpretação do direito. Se nós pegarmos aquele Comentários à Constituição, que você participou também, aquele do Gilmar Mendes Canutilho, aquele grandão, pesa 5 quilos, bem no início... 5 quilos? Isso. No início está assim, princípios da interpretação, eu botei ali, e um dos 5 preservar e estabelecer a coerência e a integridade. Já naquele momento, em 2013, até nós ganhamos depois o prêmio Jabuti, né, com esse livro, e o código depois. Então, esse conjunto de coisas faz com que a gente fique muito feliz de estar contribuindo, né, Fred? Claro, contribuir é muito bom. É um papel do intelectual prático também, né? Claro. Intelectual indo para a vida prática, sobretudo nós da academia jurídica. E veja, Lênio, que o código, não só no 926, que você disse bem, é um artigo transsetorial, né? Ele faz parte da heurística da ciência jurídica brasileira, como você bem colocou. É importante deixar isso claro. Nem tudo que sai do Código de Processo se refere apenas ao processo civil. Há aí normas que são normas que poderiam estar na LINDB, poderiam estar na lei de introdução, claro, às normas do direito brasileiro. O 926 tem natureza de LINDB, se é que podemos dizer isso. Não sei se você concorda. Sim. Não sei se você concorda comigo. Sim, porque ele está no topo, ele irradia para todo o sistema, ele capilariza, ele é para qualquer um. Imagina, você admitiria que se você na vida tem que ser coerente, você tem que
ser íntegro e tal, se a gente fizer esse transporte para o direito, por que um ramo do direito seria diferente do outro? Por que num eu exigiria, no outro não? Ele é um dispositivo, entre aspas, constitucional nesse sentido de que ele vale para todos, né? E irradia para todo o sistema, né? Agora, uma outra pergunta de teoria do direito para você, meu amigo. O código, em diversas passagens, ele, ao reproduzir artigos do Código de 73, que mencionavam a lei, ele substituiu lei por ordenamento jurídico. Isso aconteceu no 8º, no 140, no 18 do CPC, para dar 3 exemplos. O dispositivo antigo falava em lei, o dispositivo novo fala em ordenamento jurídico. Você vê nisso uma influência da teoria do direito? Claro que sim, porque você sai... no meu livro, que eu não tenho aqui para mostrar agora, o 30 anos de Constituição em 30 julgamentos, da Forense, um capa preta, a introdução, eu falo um pouco disso, um pouco de como era o direito, e vem até 88, de como aos poucos vai mudando, e mostrando um pouco de como havia a influência, digamos, 2 grandes posições no direito brasileiro. Consciente ou inconsciente, as pessoas faziam, mas ninguém dizia, eu sou um formalista, eu sou um realista, por exemplo, no sentido do direito a que os tribunais dizem que é a teoria, enfim, dominante, sem ser teoria ou sendo, mas não dita como. Então, essa influência do termo lei, que se alarga para ordenamento, é um pouco consciente ou inconscientemente do abandono de uma postura do que vai atravessando o século XIX para o século XX, no sentido de lei, a lei que abarcasse todas as hipóteses de aplicação, que ainda é uma posição pouca gente sustenta, digamos, um certo textualismo, pouca gente, digamos, seria de um formalismo na aplicação do velho positivismo do século XIX, mas ali a pretensão de lei tinha essa, né? A lei que abarca todas as hipóteses de aplicação, ou seja, eu tenho todas as respostas antes das perguntas. Quando eu alargo para ordenamento, eu dou chance para tudo aquilo que o próprio legislador vai dizer, por exemplo, os provimentos vinculantes, todas essas questões que acabam sendo, e hoje nós temos uma discussão, que eu tenho sérios problemas com ela, que é esse problema das teses do Supremo, teses do STJ. Porque, no fundo, elas são leis em sentido abstrato. Mas entende? E outro dia até eu fiz uma brincadeira, Fred, eu estava num congresso no Rio, do tempo que a gente viajava de avião ainda, lembra? Tinha aviões, aeroportos, tomava café no aeroporto, era extorquido pelas empresas do aeroporto, coisa legal. Enfim, essas coisas boas que existiam. E eu estava num congresso no Rio, na Emerge, e ali estava o ministro Salomão, querido ministro Salomão, numa mesa comigo, e se falava lá sobre aquela questão que dias antes 3 ministros do STJ se queixavam, lá em São Paulo, acho que o Conjura até publicou, de que o Tribunal de São Paulo não obedecia os precedentes do STJ. Eu disse, olha, ministro, eu tenho uma ideia sobre isso. Eu calculo por que eles não obedecem os precedentes. Porque talvez o STJ não faça precedentes. Primeiro, a gente não faz precedente porque o precedente não nasce precedente. Então, essa é uma outra discussão que eu faço aí com... É outra discussão. Outra discussão. Agora, o precedente, ele aparece depois de uma decisão. Agora, se você faz uma decisão visando já fazer uma tese, isso não é precedente. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Logo, se não é precedente, ele abre uma brecha enorme, de novo, porque ele não tem uma holding
dele não se tira um princípio e dali a dificuldade que se tem para o encaixe e também a facilidade para a saída pela direita ou pela esquerda. E talvez por isso que o tribunal não obedeça os precedentes do STJ. Talvez por isso, porque não haja precedentes, hajam teses. Aliás, eles chamam de teses, eles não chamam de precedentes. Então, é estranho isso, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Essa terminologia, né, tese, precedente, súmula, jurisprudência, esse vocabulário ainda precisa ser mais bem amadurecido, até para facilitar o uso pelas pessoas. As pessoas se confundem muito, realmente. Eu vou citar tese número tal, vou citar súmula número tal. Isso é um pouco... No caso do TST, ainda tem as OJs, né? Ainda tem as orientações jurisprudenciais. Tem mais essa. E um precedente forma súmulas. Porque uma súmula precisa ter precedentes. Então, logo, precedente não é súmula. E como faz aí? Né? É complexo. Agora, um outro ponto, meu amigo Lênio, é o seguinte. Eu acho que você já pensou sobre isso também. O Código de 73, ele repetia um dispositivo da LINDB que diz assim, o juiz é obrigado a julgar, mesmo se houver lacuna. Não encontrando lei, analogia, costumes, princípios gerais do direito. Isso era o que havia no Código de 73, repetindo a LINDB. Vem o Código Novo e não usa mais isso. Diz que o juiz é obrigado a julgar, mesmo que a lei seja, mesmo que haja obscuridade no ordenamento jurídico, mas ele é obrigado a julgar. E não remete mais à figura dos princípios gerais do direito. Esse jargão, esse slogan, princípios gerais do direito, não faz mais parte do texto do CPC, que não reproduziu essa parte. O que você acha disso? Foi bom? Eu, particularmente, acho isso excelente, mas eu queria saber de você. O que você acha? Foi uma decisão, consciente ou inconscientemente, sábia. Mas foi consciente. Aí foi consciente. Porque os princípios gerais do direito não existem mais, na minha concepção. Porque, como eu tenho escrito bastante, eu sou a favor da tese da descontinuidade entre princípios gerais e princípios constitucionais. Então, há uma descontinuidade, não há uma continuidade. É que nem o Estado moderno. O Estado moderno há uma descontinuidade, porque não havia Estado antigo no sentido de Estado. O Estado moderno, centralizado, ele, então, descontinua, porque a forma estatal medieval era anterior. Eu diria assim, então, que os princípios gerais do direito tinham um sentido, que eram axiomas, num dado momento, num dado tipo de visão que se tinha, que era de Não estou ouvindo o Lênio. Opa, Lênio caiu. Lênio caiu. Vamos ver se Lênio voltou. Deixa eu chamar ele aqui. Chamar ele aqui. Uma ligação que entrou de uma empresa que me liga 5 vezes de São Paulo. Eu devo estar devendo e não estou sabendo, né? Eu atendo e as pessoas e cai toda vez. Deixei tocar agora. Bom, eu não me lembro. Eu dizia que eram axiomas do século XIX e tinha uma função dentro de um dado modo de entender a teoria do direito, que eram os 3 positivismos. Naquele momento, a ideia do fechamento do sistema e o modo,
é incompatível com a normatividade, por exemplo, da Constituição e tudo isso. A Constituição virou norma. Exatamente. Então, a Constituição virou norma a partir do segundo pós-guerra, né, o direito pós-bélico. Já não se pode mais falar. Inclusive, eu tenho sempre minhas reticências, assim, porque eu tenho muitos amigos que gostam disso e, portanto, eu tenho sempre respeito, digamos, caridade epistêmica nessas coisas, para não criar... por exemplo, os 5 princípios do Savigny. Elas tinham um sentido. O Savigny era contra a lei, então ele tinha uma outra ideia. Então, essas coisas todas que nós vamos trazendo para cá, elas têm uma descontinuidade. Para mim, a palavra-chave disso é descontinuidade. Princípios gerais do direito têm uma função, por isso que essas coisas, Fred, pas de nullité sans grief, essa que não há nulidade sem prejuízo, não para em pé. Isso é que nem aquela súmula que você acabou de destruir lá em São Paulo. Esse dispositivo, ele não tem nenhum sentido. Ele tinha um sentido, digamos, na França, em outros lugares, de que não há nulidade sem prejuízo. Como que você sustenta quando você tem as garantias do cidadão, garantias processuais, lato sensu de novo, e aí você tem um dispositivo que diz, mas se você não provar o prejuízo, por que eu tenho que provar o prejuízo se eu estou diante do Estado e eu tenho uma garantia contra o Estado? Portanto, se eu tenho garantia contra o Estado, por qual razão eu é que tenho o ônus de demonstrar que houve prejuízo? E aí se torna patético. No processo penal, isso fica patético. O sujeito leva 15 anos e tem uma nulidade, mas ele não provou o prejuízo, aí se usa o pas de nullité. Mas 15 anos por si só já não é prejuízo, levar uma pena de 15 anos? Então o judiciário faz essas coisas assim, nem se dá conta, às vezes, do papel bizarro. No caso do... Bizarro, né? No caso do processo civil, especificamente, o não há nulidade sem prejuízo não é um princípio geral, é regra expressa, né, do Código. Não precisa apelar para esse axioma. Isso especificamente no caso do processo civil. Agora, o caso dos princípios gerais do direito, que saíram, ali foi proposital, foi até sugestão minha. Eu sempre a redação do 140 é uma redação minha. Eu sempre achei a redação do Código passado, o 126 do Código passado, uma redação de um tempo que não existia mais. Tanto é que eu escrevi várias vezes sobre 126, dizendo que ele não estava nem recepcionado pela Constituição. Muito boa, muito boa. Eu já dizia... E ele é herdeiro da Lindbe, quer dizer, da antiga, né, lei de introdução ao Código Civil. Agora eu queria que é herdeiro de todo o modelo formalista do século XIX. Enfim. A propósito, você acha que a lei de introdução ao Código Civil, vou falar dela, a lei de introdução ao Código Civil, aquela de 42, ela tem um veso autoritário? Eu tenho essa hipótese. Claro que sim. E as pessoas não costumam me dar muita bola. Eu tenho seríssimos problemas com essa lei, porque eu tenho páginas e páginas que eu comento esses dispositivos da Lindbe, também daquilo que o velho CPC capturou, no sentido de um guia, de uma resposta que é típica daquele tempo também. É uma lei do seu tempo. Os defeitos do Código Penal, os defeitos do Código de 41, de 43 do CPP, os defeitos dos códigos são defeitos de seu tempo que têm que ser corrigidos. Quando a gente não corrige os defeitos, a gente tem que... Aí é um problema. Por exemplo, a lei de introdução à LIC, a antiga LIC, ela tem uma pretensão dentro de uma ideia de um modelo liberal individualista de direito, né, que é aquilo que eu chamo de crise de paradigmas. No meu Hermenêutica em Crise, eu mostro que há uma crise de paradigmas liberal individualista normativista de direito, que necessitava ser superado. Veja que, por exemplo, o próprio Código Civil, vamos pegar um exemplo, o esbulho. Se você pegar o Código Civil 16, quer dizer, uma pessoa invade a propriedade do outro, é esbulho.
mas ela nunca pensou que viessem 500 pessoas ou 1.500 pessoas, que são conflitos transindividuais. Então, a LINDB é fruto de um tempo de conflitos interindividuais. A LINDB é de um tempo de construção não normativa, entendeu? A LINDB traz todo um passado e é um passado protagonista. A LINDB é de um protagonismo que traz, e você processualista sabe, lá dos problemas de Below para cá, de todo o problema lá do instrumento que gerou o instrumentalismo, que ela pega carona, ela faz parte desse. Então, a LIC, ela traz essa questão do protagonismo judicial, do fundo, né, que depois gera todos os problemas do instrumentalismo, que tudo na figura do juiz. E traz toda uma relação sujeito-objeto, filosoficamente. Então, a LIC é uma lei, obviamente, se não fosse por nada, né, ela vem exatamente de um período bem autoritário também brasileiro. Né? Então, não se... Ela é um decreto, né? Ela é um decreto-lei. Claro, um decreto. Né? Então, eu gosto muito de fazer, Fred, uma resenha que eu desenho o Brasil num texto, até escrevi isso num texto um tempo atrás. Eu desenho o Brasil a partir do Código Civil, do Código Penal, dos códigos processuais. Eu faço um desenho. Eu trago eu mostro que há uma radiografia a ser feita pela lei. Se você lê o Código Penal, o Código Criminal de 30, as alterações, se você vê a lei de terras, se você vê o Código Civil, se você vê o Código de Processo 39, se você vê o Código de Processo Penal, você desenha a sociedade. Para concluir o que você disse, se você lê a LIC, você vê a sociedade do seu tempo. Se você vê o Código Penal, por exemplo, por que o Código Penal ele dobra a pena da escalada? Porque na época não tinha bancos e as pessoas assaltavam casas e tinham que dobrar a pena. Por que tem chave falsa? Chave falsa porque também não vê poucos bancos e as pessoas... chave falsa no sentido da casa. Não existiam praticamente carros e hoje se usa no outro sentido, uma certa analogia. Né? Então, claro. São coisas do seu tempo. Né? Agora, é coisa do seu tempo, sem dúvida. É interessante, e é exatamente por isso que eu fico intrigado quando o CPC de 2015, no artigo 8º, ele pega um trecho, um artigo da LINDB inteiro e coloca dentro do CPC. Um artigo que fala em o juiz atenderá aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Esse trecho é um trecho da LINDB dos anos 40. Isso não é um fóssil, isso não é um fóssil legislativo. Não? Isso é um fóssil e demonstra apenas esses sístoles e diástoles de um código. Ele tem avanços consideráveis e também tem essas coisas que são fossilizadas. Né? O que é bem comum? Agora mesmo se discute, né, essa questão do Adrian Vermeule, que era um textualista que agora virou ele é um constitucionalista do bem comum, que é uma tese absolutamente autoritária, porque o bem comum é dito por quem? De novo, o problema da LIC, que eu dizia antes, que é um problema do protagonismo, de uma relação sujeito-objeto, de alguém que detém o comando, o juiz, porque ele que decide, portanto, nós acreditamos nesse protagonismo, que é um problema que vem lá da célebre questão de Below, dizendo que a recepção do direito romano não foi feita pelo legislador, agora está a vez dos juízes, depois o socialismo processual, todas essas questões acabam chegando no Brasil, e ali que é bem comum. E eu tenho uma outra, quer falar em implicância, eu vou dar uma das grandes implicâncias minhas com o CPC novo, com as partezinhas, né? Eu que sou entusiasta do CPC por causa da previsibilidade que, se ele bem aplicado, ele geraria, porque eu tenho implicância com os embargos declaratórios, mas eu tenho implicância com regras de experiência. Se alguém conseguir me explicar o que são regras de experiência, com algum rigor epistemológico,
I rest my case. Eu já tenho brigado muito com isso, eu desisti até. Como é que eu vou discutir regras de experiência? É como as coisas são. Eu, clut plerum que accidit, algo assim em latim que fica mais fino. A lei da gravidade é uma regra da experiência. A lei da gravidade é uma regra da experiência. Eu ir ao banheiro de manhã, tomar café, e se um dia eu não tomo. Essas coisas... Azul misturado com amarelo dá verde. Exato. Azul misturado com amarelo dá verde. Isso é uma regra da experiência. Então, o sol se nasce no leste e se põe no oeste, é uma regra da experiência. No fundo... A gravidez da mulher dura 10 ciclos lunares, é uma regra da experiência. Não, e no fundo, o que se fez aí foi colocar o senso comum, que é um problema. Porque aí se viola a lei de Hume, que é de um não se pode fazer um deve. O senso comum é isso. Eu conheço um caso que um raciocínio no varejo e transporte para o atacado. Esse caso específico da regra de experiência é apenas um senso comum trazido para dentro do código. Agora, você não pode transformar em lei ou num ato normativo uma regra de experiência que não há como você delimitar epistemologicamente o que é uma regra de experiência. No fundo, a regra de experiência é aquilo que o juiz diz que é. Ora, se uma regra de experiência é aquilo que o juiz diz que é, ela não é uma regra de experiência, ela é simplesmente um juízo moral. Interessante. Um juízo moral que o próprio juiz tem. Interessante é que eu vejo a regra de experiência com outra perspectiva. Eu vejo ela como um limite ao juiz, e não como uma abertura para o juiz. Então, um juiz que, por exemplo, diz que um objeto cuja massa é inferior da Terra é arremessado de um avião e ele não é atraído pela Terra, portanto, a lei da gravidade, o juiz revogou a lei da gravidade, essa decisão é uma decisão que, ao contrariar a regra da experiência, ela é uma decisão que tem que ser revista. Então, a regra da experiência, ela funciona como um limite ao juiz. Então, o juiz não pode valorar a prova contra a regra da experiência. Mas o interessante... É interessante a perspectiva. Mas aí você me dá razão, porque a minha grande briga contra o protagonismo judicial, se você precisa de um dispositivo de regra de experiência para dizer que você não pode dizer que dois corpos podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, por exemplo, é porque nós temos um problema. É isso aí. Porque dizer, é muito mais grave, portanto. Essa questão é muito mais grave. Você precisa botar no... Mas é grave. Porque veja, Lênio, que tem casos assim que... Imagine na sociedade, num dia útil, há um determinado lugar da sociedade que engarrafa, em dias úteis, em determinados horários de pico. Se um juiz entende, por exemplo, aceita, por exemplo, um argumento ou uma alegação de que um carro passou ali a 150 km por hora nesse horário, ele valora a prova de um jeito que é contrário à regra da experiência. Esse que é eu acho que é a sacada do dispositivo. Não é permitir que o juiz aplique o seu senso comum. É o juiz perceber que há conhecimentos acumulados pela observação do que acontece que servem como limite à valoração da prova por ele. Quer dizer, eu vejo as regras de experiência por essa perspectiva, como um limitador. Eu poderia, quando eu fiz uma crítica a isso há muito tempo, eu trabalho isso no plano filosófico, mostrando que se efetivamente existe regra de experiência, você teria que estar adotando uma tese de um olhar externo, né, de uma teoria adequacionista, adequatio intellectum et rei, quer dizer, a verdade como adequação do intelecto à coisa. Quer dizer, então, a regra de experiência seria uma estrutura, uma coisa ao qual se submeteria o juiz. Aí sim, inclusive, nesse sentido, ela teria que colocar-se como um limite. Do outro lado, eu até aproveito a minha nova edição do dicionário, a segunda edição. Opa, divulga aí para poder o pessoal ver. Dicionário de hermenêutica. A segunda edição tem um verbete chamado valores. E eu mostro que, se princípios são valores, eles têm exatamente essa mesma função de limitação e nunca de abertura.
Dá para fazer uma live só sobre isso. Estou dizendo apenas que a ideia... Sem dúvida. A ideia de limitação, porque do modo como você diz por aí... Eu sou invocado com o panprincipiologismo, porque ele faz com que o juiz possa dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Ele inventa um princípio. Vira quase uma caricatura. O cara inventa um princípio da Coca-Cola, ou o princípio não sei o que, dá o nome que quiser, e, bom, tem o selo princípio, a espécie de o selo Weintraub de qualidade, de veracidade, né? O selo Weintraub de veracidade é o panprincipiologismo. Se você não gosta dos meus princípios, diria o Groucho Marx, eu tenho outros, e eu tiro do bolso. Eu sou invocado por isso, porque isso te cria insegurança jurídica e faz com que você perca o grau de normatividade, o estatuto epistemológico que tenha um ordenamento e a própria Constituição. Então, essa é uma questão perigosíssima. Então, por isso que eu fiz um verbete longo, explicando desde a teoria dos valores, Scheller, e toda a tradição que há sobre isso, mostrando que, ao contrário do que diz a comunidade jurídica em geral, de que princípios são valores, eu diria que esta afirmação não é verdadeira. Se fosse, não existiria o modo de agir como agem. Então, uma afirmação tem uma consequência. O que não se pode fazer é pegar o bom e o ruim, e aproveitar apenas quando é bom. Quando é bom, o princípio ele abre. Quando é ruim, ele fecha. Não, ele tem uma função, ele é um padrão normativo, e com isso ele tem consequências. Por isso que eu recomendo o verbete, principalmente o verbete valores, e também o livre convencimento, a livre apreciação da prova, as críticas que eu faço em cima de uma... Eu não gosto muito da explicação que dão por aí. Toda vez que eu falo sobre o fim do livre convencimento, sempre aparece alguém tipo Sérgio Moro. Estou falando de Sérgio Moro porque ele me contestou em 2015, dizendo eu tenho livre convencimento e tal. Eu disse, calma. Bom, o ovo da serpente estava ali, né? Eu tinha razão. Mas a explicação que ele deu, disse, mas o livre convencimento é apenas a superação da prova tarifada. Eu digo, mas se é tão simples assim, então, por que nós estamos discutindo isso? Porque, afinal, então, o problema era a prova tarifada. Agora, me mostra quando se julgava com prova tarifada. Me dê uns exemplos aí. Então, isso é um meme que se criou também, e, portanto, nós sempre voltamos ao problema do século XIX, entre o velho positivismo e todas as teorias que o superaram. Isso foi trazido para dentro dizendo, mas agora tem livre convencimento. Mas ele é motivado. Não, se ele é motivado, sim, mas como? Eu primeiro decido e depois fundamento. Bom, isso não é jurídico, porque eu não posso fazer escolhas e depois botar um glacê em cima. Então, eu não tenho processo. O processo é protocolo. O processo é condição para uma decisão. O processo não serve. Palavra da moda, né? Protocolo é a palavra da moda. Sim, exatamente. Palavra da moda, né? Exatamente. Agora. Lênio, tem um ponto do código que eu sei que a gente diverge. E como a gente está indo já para a reta final da live, a gente não podia deixar de falar sobre ele, e tem a ver com teoria do direito. Pelo que eu sei, você é contra, e pediu, inclusive, que fosse vetado o parágrafo 2º do artigo 489, que é o parágrafo que cuida da ponderação, que exige uma fundamentação específica nos casos de ponderação. Eu sei, eu vou querer que você fale sobre isso, e eu antecipo que eu acho o parágrafo 2º um parágrafo bom, na minha perspectiva, porque aqui é uma perspectiva bem prática. Os juízes, os julgadores, os tribunais, eles fazem esse tipo de balanceamento. Isso acontece. Isso acontece. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Isso vai acontecer. Criar uma parametrização, um direcionamento, regras mínimas para que a gente possa controlar isso, me pareceu importante no parágrafo 2º.
E por isso acho que o parágrafo 2º cumpre o seu papel, quando ele exige um tipo de fundamentação específica para casos assim. Então eu acho que valeu a pena, acho que vale a pena o parágrafo 2º como um parâmetro de controle. Mas você acho que pensa o contrário, né? Confirma isso? Fale para o pessoal o que é que você pensa sobre o assunto. Porque o artigo ele comete um equívoco de redação, um equívoco epistêmico de condição de possibilidade. Ele fala que é possível ponderar normas. Logo, como regras e princípios são normas, a menos que se entenda que o direito é um sistema de regras. Se você admite, e acho que concordamos que o direito é um sistema de regras e princípios, e ambos são normas, se o código fala em normas, então ele está dizendo que é possível ponderar regras. Ora, ponderar regras significa afastar uma regra sem jurisdição constitucional, sem nada. Isto é absolutamente autoritário e impossível. Aliás, eu posso demonstrar que o parágrafo 2º do artigo 489, ele não se sustenta no sentido teórico daquilo que uma boa tradição explicou, tanto no sentido da dogmática dos direitos fundamentais alemães, que construiu a famosa questão da proporcionalidade e da ponderação, como do Alex, que não foi ele que inventou nem a ponderação e nem a proporcionalidade. Quem inventou a ponderação Abwägung foi Philipp Heck, né? Isso que é da jurisprudência dos interesses, que vai na mesma linha do segundo Jhering para superar o velho pandectismo, enfim, a jurisprudência dos conceitos alemães, como também não foi Alex que inventou a proporcionalidade, que é uma questão, primeiro, que vem do Código Prussiano, né, que é aquilo que eu chamo de proporcionalidade raiz, e não proporcionalidade a outra, né? Tem a raiz e a Nutella. A proporcionalidade raiz, aquela original, que vem lá. Até usei esses dias, num caso que acabamos ganhando, usando a proporcionalidade raiz lá do Código Prussiano, que deu aquela famosa, que você já talvez tenha usado a frase, não se pode matar um passarinho com um canhão. Essa é a proporcionalidade raiz. Depois, ela foi se inutilizando, de certo modo. A dogmática dos direitos fundamentais alemã, construída pelo Tribunal Constitucional, vai trabalhar com a proporcionalidade, mas sem aquela discussão que o Alex vai propor naquilo que são... A dogmática são 4 elementos para chegar na discussão da proporcionalidade. Em Alex são 3. E a proporcionalidade em sentido estrito vai acabar tendo a construção da regra de ponderação. Ora, então, se você tem, primeiro, que ponderação o código está falando? Se ele está falando da ponderação do Philipp Heck, é uma coisa. Se ele está falando da dogmática dos direitos fundamentais, é outra. E se ele está falando da Alex, é pior ainda, porque aí mesmo é que não se sustenta. Então, eu tenho sobejadas razões, assim, sempre com o princípio da caridade epistêmica, no sentido de aceitar os argumentos dos outros, né? Que dá para fazer uma boa discussão. Se não fosse por nada, ela é útil para a gente conversar. E se ela não valesse para nada... sim, exatamente. Sem dúvida. Então, eu posso demonstrar por 3 razões que ela não tem sustentação nenhuma. Tanto é que no livro Comentários ao Código de Processo Civil, que eu organizei junto com o Dierle, nosso amigo Dierle Nunes e mais o Leonardo, enfim, capa branca que a gente colocou, não sei, você também, eu acho que ajudou a comentar, eu explico ali essas... Ajudei? Do Dierle Nunes. O Dierle é outro nosso amigo, né? Daí da Bahia. Daqui da Bahia. Então, eu explico ali nesse livrão, capa branca, comentários, eu faço essa parte, eu mostro por que eu sou contra o 489, parágrafo 2º. Não porque eu não gosto, porque eu acho que ele não tem sustentação teórica, porque ele dá poder ao juiz de fazer uma ponderação de regras. E não há ponderação de regras, é impossível sustentar. Mas isso é interpretação, né?
Mas, Lênio, isso é interpretação. Você pode interpretar que só se aplica a ponderação de princípios. Então, essa interpretação da ponderação de regras que você é contra, ou você é contra o próprio dispositivo? Porque você dizer assim, esse dispositivo não pode permitir ponderação de regras. Eu acho que isso é um bom debate. Eu sou contra... Isso é um bom debate. Agora, ser contra o dispositivo é difícil, né? Eu sou contra o dispositivo. Eu acho que o dispositivo não tem sentido, porque ele acaba criando um monstro, que é a possibilidade de alguém tirar uma regra e colocar outra. Primeiro, não se sopesa desse modo. Nunca ninguém disse simplesmente se sopesaria desse modo. Então, essa questão de ponderar, do modo como o código colocou, é uma questão absolutamente de criar o arbítrio judicial. E isso não... Mas você acha que o dispositivo maximiza o arbítrio? Maximiza, total. Você acha que ele maximiza o arbítrio? Maximiza porque ele está dizendo que é possível eu ponderar duas regras. Não, ele diz normas. Ele diz norma. E regra é norma. Regra é norma, mas ele fala norma. Sim. Dizer que isso inclui regra já é interpretação do texto. Não. Você pode interpretar a norma como só norma-princípio, ou normas ponderáveis. Desculpe, se toda a tradição no mundo diz que direito é um sistema de regras e princípios, a não ser os positivistas, que continuam dizendo que direito é um sistema de regras, se o direito é um sistema de regras e princípios, e ambos são normas, se o código diz normas, ele está dizendo que pode interpretar, pode fazer ponderação de regras, sem dúvida nenhuma. E não se admite no modo de ponderar, porque eu sou de uma tradição, Fred. Eu acho que há conceitos que a tradição nos trouxe. Eu não posso utilizar conceitos apenas quando me interessam. Por exemplo, todos os conceitos da tradição jurídica, do direito constitucional, do processo, etc., eu não posso largá-los no momento que eles não me interessam. Por exemplo, eu uso ponderação quando me interessa de um jeito, e quando eu vou no 489, parágrafo 2º, eu uso ele de outro jeito. Aí eu tenho um problema seríssimo nesse sentido, porque eu estou autorizando, para mim, autoriza o arbítrio, porque o juiz vai dizer, entre duas regras eu pondero. Primeiro, se ele faz entre dois princípios, já é um problema. Primeiro, porque ele não tem nenhuma explicação, o código, de como se faria isso. E segundo, se ele faz conforme Alex, ponderar sempre exige não simplesmente isso que a Vulgata brasileira disse, pegar um princípio na mão, um princípio no outro. A construção da regra da ponderação em Alex, que é a discussão da proporcionalidade em sentido estrito, ela exige uma fórmula de peso, que é uma série de questões que ninguém nunca faz. Eu só fiz 3 vezes até hoje, utilizei isso 3 vezes em tribunais para tentar demonstrar da proporcionalidade em sentido estrito qual é a regra da ponderação que se tira. Eu quero dizer assim, muito simples, acho que o código não devia ter se metido nisso, porque é muito complexo e dá margem ao arbítrio enfim, se a gente é a favor de coerência e integridade, não pode, essa invenção fica meio paradoxal. Né? O interessante é que eu acho que já há, está acabando aqui, não vou poder pegar, mas acho que já há decisão do STJ tentando criar parâmetros para esse parágrafo 2º do 489. Não vi ainda. Eu acho que já há. Eu vou ver se eu consigo pegar você, acho que é de Cueva. Eu vou escrever de novo sobre isso. Vamos fazer um textinho, você faz um, faço o outro, fazer de novo sobre a ponderação, agora com base no... A gente já fez isso, mas vamos fazer com base no CPC. Vai acabar. Já deu o cronômetro aqui. Meu querido, prazer imenso, muita gente aqui. Essa live vai para o IGTV, depois vai para o YouTube. Beleza? Lênio, beijo. Beijo. Tudo bom para vocês. Tchau, pessoal. Valeu. Grande.